Pessoal, então vamos começar a explorar qual é o tipo de trabalho para cada tipo de função, né? E por situação, a gente já viu que tem a função de direção, onde basicamente o diretor atua, a função de gerenciamento, na qual um gerente atua, a função de supervisão mais focada no setor, onde supervisiona as pessoas que estão executando a tarefa, e a função operacional, que é propriamente o que? Executar procedimento operacional padrão. Então, já vimos essas quatro funções e existem tipos de trabalho, tipo de tarefa que essas funções exercem, basicamente quando elas têm duas situações de trabalho. Uma quando as coisas estão normais e uma diferente atuação, um diferente tipo de trabalho que essas funções exercem quando eu tenho que a ocorrência de anomalias. Então pare um pouquinho para pensar e já faça uma reflexão em relação ao que você tem como função nas suas áreas, nesses quatro tipos aí de cargos: diretor, gerente, supervisor e operação. Depois, logicamente, eu vou encaixar aí o coordenador, vou encaixar o líder, mas basicamente essas quatro funções que a gente está mostrando aqui são a básica de 80% ou mais das empresas aqui no Brasil e lá fora. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar a entender então quais são os tipos de tarefa que essas quatro funções exercem quando eu tenho o que? A anomalia, né? Lembra, quando eu tenho anomalia, significa que os fundamentos da minha empresa, do meu setor, não estão tão bons. Então, a categoria gerencial, ele não vai conseguir fazer muito bem os seus papéis. Então, é por esse tipo de situação, quando ocorrem anomalias, que nós vamos discorrer agora. O que é anomalia, pessoal? Eu coloquei o conceito aqui na íntegra para você. O que são anomalias? São quebras de equipamento, qualquer tipo de manutenção corretiva, defeitos em produtos, refugos, retrabalhos, insumos fora de especificação, reclamações de cliente, vazamentos de qualquer natureza, paradas de produção por qualquer motivo, etc. Em outras palavras, são todos os eventos que fogem do normal. Então, tudo que foge do normal e interfere no volume produtivo, na sua produtividade, isso é uma anomalia. Então, quando existe esse tipo de anomalia, essas quatro funções elas desempenham papéis distintos, a começar pela operação, que é feita por quem? Pelos operadores. Então vamos começar agora a destrinchar na situação de anomalia o que cada função executa. Então vamos lá. Qual o tipo de trabalho para a operação, para os operadores, quando ocorre anomalias? Pessoal, quando ocorre anomalias, então nós vamos seguir essa coluna do lado direito. Então, quando ocorre anomalia, o que os operadores precisam fazer? Basicamente, eles têm que ter a clareza e a tranquilidade para relatar a anomalia à supervisão. Pessoal, isso é a primeira clareza que os operadores têm que ter. E aqui tem um grande problema que com muito carinho eu gostaria de revelar para vocês. Muitas vezes, o supervisor ou alguém que está coordenando a área, ou líder de produção, algumas vezes, eu tenho certeza que isso tem diminuído ao longo do tempo, mas na minha época que eu era supervisor, eu muitas vezes, de forma errada, eu tinha esse comportamento. Muitas vezes a gente não gosta quando o operador vem colocar um problema para nós, ou vem apresentar uma anomalia. E em função da resposta que a gente dá, quando ele levanta uma anomalia, isso pode desencadear que ele nunca mais fale para você, porque ele sabe que você não gosta de levar em problema para você, uma vez que a tua função é resolver problemas, ou você pode parabenizá-lo pela atitude que ele fez, porque isso pode parar no cliente e ter uma quantidade de custo infinitamente incalculável para que ele possa repetir esse comportamento. Então, preste bem atenção que tipo de ambiente, que tipo de política de gestão você executa para que os operadores tenham uma tranquilidade de revelar problemas para você. Então, quando existe anomalia, é função de operador
para que ele traga o problema para o seu supervisor imediato. Muitas vezes é o supervisor, muitas vezes é o líder, muitas vezes é o encarregado, muitas vezes é o monitor, mas ele precisa ter essa tranquilidade, você precisa valorizar para que ele realmente traga. Porque dependendo da sua resposta, tipo, poxa vida, mas você só traz problema para mim, realmente, da próxima vez ele vai pensar algumas vezes e no decorrer do tempo ele nunca mais traz problema para você. Então, a gente começa essa segundo bloco, essa segunda coluna através da parte inferior, que é a necessidade do operador relatar anomalia à supervisão.